Última edição. Um programa de Luís Caetano. Mantém-te em pé. A revolução. Homens, mulheres e crianças avançam em linha reta desde o ponto de partida até ao destino. Subitamente de uma carroça saem inúmeros combatentes. É a revolução, diz alguém. O chefe é o mais alto dos homens e proclama: quem tremer é culpado. Homens e mulheres percebem. Até as crianças percebem. Não podem tremer. Mas que fizeram eles? Homens, mulheres e crianças estão em linha reta, imóveis, entre o ponto de partida e o destino. A revolução é isto, sussurra alguém. O quê? O quê? Perguntam. Concentrados estão ali homens, mulheres e crianças, segredando tudo o que podem segredar antes que os invasores se aproximem. Quem tremer é culpado, diz o marido à mulher. Quem tremer é culpado, diz a mulher ao seu filho mais velho. Por favor, não tremas, pede o irmão mais velho ao mais novo, que ainda não entende qualquer palavra. Mas eis que os combatentes chegam ao ponto em que já conseguem ver a cor dos olhos de quem não pode tremer. Todos os habitantes da cidade estão imóveis numa linha reta. Como quem passa baldes de água de mão em mão para apagar um incêndio que avança numa das extremidades, homens, mulheres e crianças passaram já o aviso antes da aproximação dos combatentes. O homem mais alto avança sem armas, acompanhado do homem mais baixo, que avança com um machado. Os dois destacam-se do resto dos combatentes. Queremos apanhar os traidores, diz o homem mais alto. E eis que o primeiro ser vivo treme. As suas pernas saem da linha reta. É o marido, pai dos dois filhos. O homem mais alto não sorri. O homem mais baixo mantém-se sereno. O primeiro culpado avança. Deve manter-se de pé. Eis o castigo. Enquanto se mantivesse de pé, a sua família não seria morta. Se dobrasse minimamente as pernas, a sua família seria de imediato assassinada. A mulher, os dois filhos. O culpado ia começar a prova à frente de todos os seus amigos da cidade, mas a mulher interrompe-o. Sai da linha reta, pede para falar. Pede ao homem mais alto para trocar com o marido. O homem mais alto aceita. O marido primeiro tem vergonha porque todos olham para ele, mas depois aceita. A sua mulher avança. Ocupa o lugar do culpado. Mantém-se imóvel durante alguns minutos, mas depois, estranhamente, as pernas fraquejam. Cai. Resiste 15 minutos. O marido e os filhos são assassinados. A ela, que tomara o lugar do culpado, poupa-lhe a vida. E é um dos momentos do livro de Gonçalo M. Tavares, A Mulher Sem Cabeça e o Homem do Mal Olhado. A chancela é da Bertrand. Bem-vindo de regresso à rádio, Gonçalo M. Tavares. É um novo mundo do trabalho literário que deu o nome de mitologias. Mitologias porquê? Bem, para já o plural coloca num espaço não muito localizado logo, não é? Mas, de alguma maneira, este é o primeiro livro de um mundo que realmente vai ser grande. Este é mesmo o primeiro. Eu normalmente escrevo, deixo a matéria em poesia bruto em vários anos e, portanto, agora vão sair vários livros deste mundo que já estão escritos. Exato, sim. Estão escritos. Que estou a terminar de rever aqueles pormenores quase infinitos. Estão já isolados, identificados os corpos? Começam a estar, sim, começam a estar. Foi um momento em que, de alguma maneira, estava metido neste mundo, até com a cabeça enfiada neste mundo durante uns anos, e dessa massa bruta começam agora a sair, que saiu agora este primeiro livro e saíram outros. E, portanto, é um mundo que eu vejo como uma espécie realmente de, diria, novas mitologias, pôr em movimento
o sistema mitológico, mas muito de uma forma em que passo pela narrativa tradicional, que me interessa muito, às vezes uma narrativa quase infantil. Dos contos maravilhosos. Sim, principalmente o que me interessava aqui, esse mundo tem a ver muito com o mundo da liberdade, uma liberdade do espanto, não é? A liberdade das coisas poderem acontecer e das personagens poderem, de uma personagem poder ser a mulher sem cabeça e poder avançar a mulher sem cabeça e cruzar-se, por exemplo, de repente quer entrar no cinema, na primeira sessão de cinema e portanto, quando eu estava a escrever era um pouco isto que me entusiasmava, porque eu estava a descobrir ao mesmo tempo, é um pouco isto, de repente se eu aceito que estou num mundo do irreal, num mundo em que as coisas podem acontecer da forma mais estranha, quando eu ponho uma mulher sem cabeça como personagem, quando ela se cruza com o cinema, há ali qualquer coisa que me agrada. De repente ela quer entrar na sessão de cinema, e eles perguntam, mas então, uma mulher sem cabeça, porque é que vai entrar no cinema? Não lhe é útil isto. Isso faz sorrir o escritor? Há aqui uma imagem que me parece forte, que é, de repente está uma mulher sem cabeça diante do cinema. E está também o homem de mau olhado, que também vai à sessão de cinema e que não quer olhar porque sabe que o seu olhar tem uma marca que fica negativa e tapa os olhos e de repente quando no filme, no único momento em que o filme se silencia e o silêncio se prolonga, ele fica tão curioso, quer perceber o que é aquele silêncio, que de repente levanta a cabeça e fixa o cinema na primeira vez que o cinema existiu, não é? Como se fosse nos próprios irmãos Lumière. Exato. Há aqui sempre uma ligação ao real, há aqui de vez em quando uma ligação ao real. Nas próprias personagens, por exemplo, há 5 crianças que nos remetem para os Romanov. Porquê? Há aqui tangentes à história, mas tangentes que têm a ver com um novo tempo. Este novo tempo destas mitologias tem um tempo que é totalmente diferente, um tempo narrativo que é totalmente diferente do tempo histórico. Há um colapso dos tempos e portanto, factos que de alguma maneira nós podemos aproximar da Revolução, por exemplo, de 1917, podemos de repente estar mais tarde a aparecer qualquer coisa que nós associamos ao século XVIII, ao século XIX. Quase dá vontade de dizer factos alternativos. É de alguma maneira pensar numa nova história, mas não é uma história que quer explicar a história. É uma narrativa que se vai cruzando, apropriando-se de factos históricos e de alguma maneira colocando-nos em choque com este mundo estranho e espantoso, no sentido de surpreendente, e portanto podemos ver o muro e podemos associar a vários muros, ao muro de Berlim ou outros muros, mas de repente há ali qualquer coisa em que há um homem que tem o nome de uma cidade que de repente o seu nome é partido em 2 por causa da velocidade de um comboio. Isto acho que é muito, de alguma maneira, também uma espécie de estudo do mal, mas um estudo do mal quase do mal desta narrativa tradicional em que tudo pode acontecer. É um mal que não nos assusta, é um mal que não é um mal, por exemplo, como está no Reino de Jerusalém, do Aprender a Rezar, em que nós nos identificamos e, portanto... é um mal mais intrínseco. Pois não é um mal tão humano. Mas aqui eu acho que está, por um lado, a questão do trágico, da violência e do mal, mas também está uma espécie de humor matreiro, assim, de infantil, aquela maldade infantil que... Os contos maravilhosos dos exato, Grimm. De maldade infantil que pensa que vai cortar 4 vezes o mesmo braço, ou seja, pode pensar, é uma maldade que pode ser manifestada de uma forma tão irreal que se torna, às vezes, no limite quase divertida, no sentido de uma diversão. Quase burlesco também, de certa forma. Mas uma maldade que se quer... É como se aquelas maldades que nós imaginamos que querem espantar a nossa maldade real, não é? Neste texto, neste momento que li, há o mal também. Esta mulher faz a troca e treme porque o medo traz ao de cima o seu instinto de sobrevivência.
O que esperamos é que uma mãe dê a vida pelos filhos. Esta mulher provoca a morte dos filhos. É uma Consciente. Pois, é uma interpretação possível que eu gosto muito de ouvir, não é? Essas interpretações de leitor, não é? Mas o autor quer ter a liberdade de não ter nenhuma interpretação. Sim, mas é uma interpretação possível e, portanto, fica em aberto, quer dizer, será que ela fraquejou mesmo porque não tinha forças ou será que fingiu e se fingiu, pensamos o seu oferecimento, o seu sacrifício, já o interpretamos de outra forma, mas mesmo que tenha fraquejado fisicamente, também interpretamos o seu sacrifício de uma forma diferente. Mas quer dizer, aqui o que me interessava muito é uma narrativa rápida, a ideia da velocidade. A ideia de não estar a analisar. Acontecem as coisas, acontece uma coisa, depois acontece outra, depois acontece outra, depois acontece outra. E de alguma maneira o leitor está diante de uma série de acontecimentos e vai interpretá-los de uma forma diferente. Se parar, pode interpretá-los, mas não existe aqui, como por exemplo noutros livros, sei lá, o Jerusalém tem muitas vezes isso, uma espécie de reflexão sobre o acontecimento. Aqui de alguma maneira os acontecimentos criam uma energia, espero eu, que faz com que o leitor possa interpretar de diferentes maneiras. Esse encadeamento sugere também, para além dos contos maravilhosos, uma tradição oral, quase dos primórdios também. Lenga-lenga, sim, da lenga-lenga, da repetição. Há aqui muito... Sim. Uma ideia que se diz no início e se diz no fim. Abre e fecha. E também a questão, por exemplo, de o irmão mais velho perguntou isto, o irmão do meio perguntou isto, o irmão mais novo perguntou isto. Essa coisa, por um lado, da repetição e da ligeira variação, que é qualquer coisa muito da história tradicional. Isso, portanto, há aqui mesmo a questão da canção e do infantil, de alguma maneira, do infantil perverso. Portanto, há aqui uma série de misturas, mas isto não é, quer dizer, de alguma maneira não foi pré-pensado, mas é este mundo, foi este mundo que... Não é pré-pensado? Não há pode não haver, eu pergunto, há um momento em que este mundo nasceu, em que o Gonçalo Tavares disse, é por aqui que eu vou agora? Há um momento identificado, algo que se tenha cruzado? Não vejo assim um momento concreto. Provavelmente o modo como funciona é começar a escrever sem saber o que é que estou a fazer, não é? Isso para mim é muito claro e é isso que me entusiasma. E espantar-me de alguma maneira, a coisa do espanto que está aí, é coisa de me surpreender. Mas a certa altura o que eu sinto é que entro numa lógica própria. Há ali uma lógica própria que depois é desenvolvida. É desfiada. E o que eu tento é, quando entro num mundo, por exemplo, neste caso de mitologias, quando entrei neste mundo, tentei avançar o máximo possível dentro deste mundo, quando a minha cabeça estava a pensar daquela maneira. Porque se interrompo, é difícil, porque é uma lógica completamente diferente da lógica de outros livros e, portanto... foram anos em que não interrompeu. Vários anos, sim. Já terminou? Acho que, quer dizer, não sei se terminei, de vez em quando volto a esta... Volta para reformular ou para acrescentar? Bem, eu volto interminavelmente, infinitamente, vezes demais, a cortar, a rever, a cortar, a rever. Isso me volta. Mas eu também agora por vezes volto mesmo a fazer de novo qualquer coisa mais ligada a este mundo. Porque isto é interessante, por exemplo, tem uma lógica tem uma forma, a forma da cabeça pensar, pelo menos no meu caso, para esses livros é uma forma muito particular e realmente há períodos em que eu consigo entrar neste mundo e há outros períodos em que eu preciso de outras saídas, não é? A forma da cabeça pensar é procurar uma resposta a alguma coisa? Não, não sei, havia por um lado esta questão de contar história, não é? Contar acontecimentos, contar narrativa, subvertê-los à maneira... Subverter a questão histórica, sim, mas de aqui um conto maravilhoso. Eu falava mais da história no sentido de narrativa, ou seja, e agora voltar a esta coisa da narração, não é? Da narração... Qualquer coisa primordial. Isso interessava muito. E até que ponto esta narração pode ser uma espécie de avalanche em que leva atrás alguns factos históricos e os rebola e os vira, e etc. Por um lado isso, não é? Ou seja,
É como, por exemplo, pensando no Muro de Berlim ou na Revolução, nas revoluções, é como se elas se tivessem transformado em personagens, não é? Personagens de ficção. É como se o muro fosse agora uma personagem. E a Revolução também é uma personagem. E, portanto, é colocar também as máquinas, isso também me parece que tem a ver com esta ideia um pouco de uma nova mitologia, ou de novas mitologias, a ideia de que a máquina parece, por exemplo, a Casa das Máquinas é uma personagem, como a humanização da máquina, que também não é novo em si. Pois, sim, não. De alguma maneira é isto, eu acho que são umas mitologias que têm uma marca do contemporâneo também, não é? E uma marca do autor. Os médicos, o mal, o labirinto, o estar perdido, as crianças, sim. O homem e a mulher, tudo isto são marcas que aceita, da sua escrita. Não lhe cortam a liberdade. A sentir que tem recorrências. Não, claro. Eu acho que qualquer texto que escreva, mesmo que textos aparentemente mais abstratos, sei lá, estou a pensar, por exemplo, o Atlas do Corpo e da Imaginação, um livro muito mais teórico, etc. Mas eu acho que eu quero sempre entender o ser humano, como é que o ser humano se comporta, e são meios de pôr o ser humano em situação, não é? E é evidente que estas mitologias, tendo este mundo do irreal e da liberdade, do espaço, do tempo, liberdade de acontecimentos, permite que eu estude o comportamento humano de uma outra maneira, que não conseguiria com uma escrita digamos mais realista, não conseguiria chegar, não é? Por exemplo, não aconteceu aqui neste primeiro livro, mas se eu tenho uma personagem que é uma mulher sem cabeça, se desde o início está claro que isso... E eu acho que as pessoas entram logo num outro mundo, não é? Se está claro que há ali uma mulher sem cabeça que avança, essa mulher sem cabeça, por exemplo, pode entrar na Casa das Máquinas. E esses cruzamentos interessam-me. A liberdade da imaginação, nós conseguimos colocar seres irreais, personagens irreais em choque com coisas muito concretas. É qualquer coisa de muito libertário também para a literatura, não é? Somos recebidos logo com essa mulher sem cabeça e com o dedo apontado aos contos maravilhosos, porque a mulher sem cabeça, para não se perder, vai salpicando de sangue o caminho, põe a mão no pescoço e salpica. E os três filhos, o mais velho, o mais novo e o do meio, portanto, esta cadência sempre seguem, mas eles querem limpar o sangue. Tudo aqui há um percurso já delineado. Estas duas personagens marcam, até no título, o primeiro livro, e depois são as outras que vão aparecendo aqui, como os cinco meninos, por exemplo, esses 5 meninos que evocam os Romanov. Os 5 meninos é curioso, porque agora só recentemente a pensar sobre o livro e a falar sobre o livro é que, por exemplo, ficou claro que são os únicos que têm nome próprio. Todas as outras personagens são às vezes personagens que estão ligadas a ações descritivas. O miúdo que ajudou o homem de má olhada, portanto, pessoas que são caracterizadas pela sua fisionomia ou por uma ação determinada, e eles são os únicos que têm nome próprio, e realmente eles no livro a seguir das mitologias, os 5 meninos são centrais. Aliás, os 5 meninos são digamos um foco de energia que vai estar muito presente nas mitologias, desta liberdade do espanto do mito, não é? É o caderno de Gonçalo M. Tavares, 38, A Mulher Sem Cabeça e o Homem do Mal Olhado, aos 46 anos. O tempo está a mudar alguma coisa no escritor que é Gonçalo M. Tavares? Bem, o tempo vai mudando coisas muito evidentes, não é? Na pessoa e no escritor. Sim, muda, quer dizer, porque isso não é separável, não é? Há uma... Não sei, mas como eu digo, aqui é difícil para mim, a questão do escritor é difícil para mim falar, porque a pessoa associa o escritor ao que está publicado, não é? E, portanto, como o meu modo de agir a este nível é
é estranho, eventualmente estranho, que é o que está publicado não é o que está escrito, às vezes não tem a mesma ordem, enfim, não há, portanto, não é propriamente, no meu caso... Isto não é do Gonçalo M. Tavares de agora. Pois, é já isso, de algum tempo. Não é uma... Não, mas aqui o tempo tem a ver com essa coisa da origem, é um tempo... Eu gostava muito que os meus livros fossem antiquíssimos. Se eu tenho algum desejo em termos literários, é que os meus livros sejam antiquíssimos, os livros mais antigos, que tenham que sejam antigos. Mas já lhe aconteceu olhar os livros mais antigos e pensar: já não me reconheço hoje aqui? Não, porque há um livro que eu escrevi para teatro, portanto que publiquei, que não vejo como livro, não é? Mas eu não, Esse porque eu... Foi o primeiro em 2001, é isso? Não. O primeiro foi o livro da dança, em 2001, da Série Alvim. Não, isso não me acontece porque eu quando publico, pronto, é isso. São vários anos, corrijo, revejo, e portanto eu só publico quando sinto mesmo, quando já me esqueci daquilo e passado 2 ou 3 anos ou 4 leio e sinto, pronto, é isto, não... E portanto, como tenho este tempo, de alguma maneira os livros já têm para mim essa... Não me arrependo. Não. Isso traz-lhe tranquilidade? Muita tranquilidade, sim. Não. Eu sinto que há uma parte pública em termos literários, não é? Que agora cai em cima de si sobre este livro. Exato. Depois há um rio, digamos, interior que está a correr, que vai seguindo o seu percurso, muito tranquilo. Orgulho muito do que já saiu. Acho que acho que saíram coisas. Acho que o que saiu é forte. Não tenho. Acho que orgulho muito disso e pronto, e também sei o que é que está, qual é o rio que está a correr, portanto é muito tranquilo e ao mesmo tempo, por outro lado, há uma espécie de entusiasmo, continua a haver uma espécie de entusiasmo e excitação no momento da escrita, e é isso que continua a ser o mais importante, que é aquelas manhãs que eu tenho alucinadas a escrever 3, 4 horas seguidas e a acabar com um entusiasmo enorme. Isso acho que continua a ser o mais importante, essas manhãs meio loucas. Que a rádio possa continuar a acompanhar esse orgulho e esse gosto e entusiasmo por bons anos, enquanto vamos lendo, como tem acontecido já há algum tempo também. Sim. A Mulher Sem Cabeça e o Homem do Mau Olhado, Gonçalo M. Tavares, edição Bertrand. Muito obrigado por este regresso à Antena 2. Muito obrigado por tudo. Última edição.